Vou te mostrar aqui um segredo muito interessante no livro de Coríntios aqui. Talvez você leu e passou batido. É como a Trindade ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eles atuam no meio da igreja, né? É como se fosse distribuído a ação deles em situações diferentes. Agora você nunca mais vai olhar para a atuação da igreja da mesma forma. Olha isso, que coisa linda. Ora, a diversidade de dons, presta atenção, de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, quem atua nos dons espirituais é o Espírito Santo. Essa função foi entregue a ele, certo? A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Que Senhor é esse aqui? É Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele atua nos ministérios. Lembrando que ministério é uma coisa que é entregue a alguém que tem chamado, alguém que foi preparado por Deus para fazer aquilo. Então, o Senhor Jesus, ele atua nas convocações, nos chamados, nos ministérios, né? E o Espírito Santo é aquele que dá os dons capacitando para o ministério. O versículo 6, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, o Pai, ele atua no meio das operações. Então, eu vou mostrar outros textos aqui, né? Onde parece que tanto o Pai quanto o Filho estão atuando na mesma área, mas na verdade não é, porque existe pessoas no meio da igreja que tem um ministério para fazer uma coisa. Por exemplo, existe a pessoa que tem o ministério de cura, sabe? Ou dom de profecia. Existe o dom de profecia e existe a pessoa que tem ali um chamado para ser realmente profeta. Você pode ser usado na profecia uma vez e depois nunca mais ser usado. Isso é uma operação. E tem aquela pessoa que é o ministério dela, é o chamado dela entregar recado de Deus. Você percebeu a diferença entre ministério e operações? E aí Paulo vem falando aqui, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o Espírito Santo só se manifesta, né, nas pessoas, entregando dons. O Senhor Jesus no chamado e nas operações, sempre com propósito, algo que é útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, olha isso. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, por que o Espírito Santo vai dividindo estes dons, não é? Por que a Trindade vai atuando dessa forma? Para a edificação do corpo de Cristo, né? Para que cada membro atue de uma forma diferente, edificando a igreja de várias formas. E a outra, pelo mesmo Espírito, a fé. Olha só, não é todo mundo que tem uma fé estrondosa, né? Tem pessoas que receberam esse dom. E a outros pelo mesmo Espírito a fé, e a outros pelo mesmo Espírito os dons de curar. E aí Paulo vai falando aqui sobre os dons do Espírito Santo. Mas eu vou mostrar agora a atuação do Pai e do Filho. Então, na atuação do Filho, que são os ministérios, né? Efésios 4 aqui, ó. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então a graça é dada a cada um de formas diferentes, olha só. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Já falei sobre isso. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz, desceu às partes mais baixas da terra, lá no mundo inferior, lá no Hades, né? Pegou ali os espíritos que estavam em prisões e levou eles para o reino, né? Para o paraíso nos céus, tá? Mas olha só aqui, ó, os ministérios. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Aqui começam os ministérios que o Senhor Jesus chama, é o chamado, olha lá. Que interessante. Uns para apóstolos, outros para profetas. Aqui são ministérios, não é operação. É a pessoa que é chamada para ser um profeta. E outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. São os ministérios, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esses são os ministérios. Agora eu vou te mostrar aqui como o Pai trabalha nas operações. Embora quando você lê esse texto aqui, texto de 1 Coríntios 12, parece que é uma mistura dos ministérios e dos dons,
Nós estamos falando aqui das operações, tá? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Tá falando aqui, ó lá, do ministério que Jesus entregou, mas a operação dos apóstolos, né? A operacionalização deles é guiada por Deus, ó lá. Em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres. A operação dos milagres é entregue pelo Pai, ó. Depois dons de curar. Você vê que ele separa? Existe milagre, nem todo milagre é cura, né? Como Jesus ali, quando ele ordenou que o vento parasse e o mar cessasse, aquilo é um milagre e nem sempre é cura, né? Vamos lá, socorros. Olha isso que interessante, socorros, socorros. Então, existem pessoas que Deus ordena, ó, vai lá e socorre o irmão tal, entrega uma cesta básica, socorre tal pessoa. Socorros, essa operacionalização é o Pai quem faz. Governos, variedade de línguas. A variedade de línguas, embora seja um dom do Espírito Santo, a operacionalização dela no meio da igreja, quando vai acontecer, que dia vai acontecer, por quê, se vai edificar, sabe? Tudo isso, essa operação aí vem por intermédio do Pai, por ordem dele. Essa distribuição é muito interessante, é um segredo, tá bom? Fica na paz.